Senhor tem sido tão gracioso conosco, nos dando um pastor mestre, e subir aqui para falar da palavra do Senhor é vamos dizer assim, não só de extrema importância, mas é algo que mexe com o nosso coração. E eu me coloco nas mãos do Senhor nessa noite. Espero que Ele possa falar com cada um de nós. E primeiramente, acender aqui o meu coração, e espero que também acenda o coração dos irmãos por meio da exposição da palavra. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 18. Dos versos 1 a 6. Jeremias 18, versos 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti para pedir, ó Deus, que o Teu Espírito venha nos iluminar. Iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração, a fim de que aquilo, Senhor, que nós meditarmos aqui, possa fazer morada em nós, possa fazer com que olhemos para Ti com maior alegria ao ver a Tua beleza, a Tua grandeza, e que ao mesmo tempo olhemos para nós e vejamos, ó Deus, a nossa insuficiência. Que o Senhor possa tocar em nossos corações, por meio do Teu Santo Espírito, a fim de que essa palavra seja eficaz, a fim de que encontre corações, ó Deus, onde fazer morada. Isso eu peço, não em meu nome, mas nos méritos de Cristo Jesus, o meu amado Senhor e Salvador. Amém. Irmãos amados, o nobre reformador João Calvino, nosso irmão em Cristo, servo do Senhor, no capítulo 1 das Institutas, afirma que a soma total da sabedoria abrange duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Diz ele, quanto ao primeiro, o conhecimento de Deus, deve se mostrar não somente que há um só Deus, a quem é necessário que todos prestem honra e adorem, mas também que Ele é a fonte de toda verdade, sabedoria, bondade, justiça e juízo, misericórdia e poder e santidade, para que dele aprendamos a ouvir e a esperar todas as coisas. Deve-se, pois, reconhecer com louvor e ações de graça que tudo dele procede. Quanto ao segundo, ou seja, quanto a nós, a palavra de Deus revela a nossa ignorância, a nossa miséria, a nossa maldade, e nos leva à humildade, à não confiança própria e ao desprezo de nós mesmos. Inflama em nós o desejo de buscar a Deus, certos de que nele repousa todo o bem, do qual nos vemos vazios e desnudos. E diz mais: o homem jamais pode ter claro conhecimento de si mesmo, se primeiramente não contemplar a face do Senhor, e então descer para examinar a si mesmo,
porque essa arrogância está arraigada em todos nós. Sempre nos julgamos justos, verdadeiros, sábios e santos, a não ser que, havendo sinais evidentes e suficientes de Deus, sejamos convencidos de que somos injustos, falsos, insensatos e impuros. No mesmo sentido, irmãos, Jonas Madureira, em seu livro Inteligência Humilhada, afirma que ninguém pode conhecer de modo adequado a si próprio sem o conhecimento adequado de Deus. Ninguém pode conhecer verdadeiramente a Deus e ser um ignorante sobre si mesmo. Quem não parte do conhecimento verdadeiro e suficiente de Deus, sempre terá um conhecimento de si insuficiente ou mesmo falso. Vocês se lembram muito bem do capítulo 6 de Isaías, quando Isaías viu a glória de Deus, quando Isaías viu a santidade de Deus, consequentemente, ele viu a impureza que havia nele. Ele disse: ai de mim, porque eu mesmo tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. O texto que nós acabamos de ler, e no qual meditaremos a seguir, mostra não apenas quem Deus é, totalmente outro, mas também quem nós somos. Queira Deus que hoje, pela sua graça, nos eleve os olhos para contemplar a sua grandeza e, consequentemente, a nossa pequenez. Porém, irmãos, antes de expor o texto propriamente dito, eu gostaria de dar um célere resumo do livro. Em seguida, eu irei expor a passagem e, finalmente, meditarei no assunto proposto. E a minha oração é que o Espírito de Deus nos ilumine mais uma vez. De acordo com o preâmbulo de Jeremias, lá no capítulo 1, no verso 1, o livro contém as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, o que aponta para a sua autoria. Alguns estudiosos afirmam que Baruque, auxiliar do profeta, seria uma espécie de coautor do livro. Jeremias nasceu numa família de linhagem sacerdotal, em Anatote, que fica a 3 a 4 quilômetros de Jerusalém. E ele exerceu seu ministério durante o reinado dos últimos reis de Judá: Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Nesse tempo, Israel, o reino do norte, já havia sido exilado para a Síria. O império assírico caiu e logo em seguida, Judá, o reino do sul, caiu quando a maior parte do povo foi exilada na Babilônia, em decorrência das deportações iniciadas em 605 a.C. e comandada por Nabucodonosor. Jeremias então anunciou ao povo que essas decisões divinas estavam para acontecer. E Jeremias não só anunciou, mas ele viu o cumprimento delas. Ainda quando exercia o seu ministério, ele resistiu à situação política, à situação religiosa do reino de Judá. E do mesmo modo que outros profetas de Israel sofreram, ele também sofreu por isso. Jeremias foi perseguido em função da sua mensagem. Jeremias foi chicoteado, foi posto num tronco por um guardião do templo. Ele foi acusado de traição, de rebelião, de deserção. Ele sofreu conspiração, foi preso numa cisterna, detido no átrio da guarda e, por fim, foi levado ao Egito, onde provavelmente faleceu. Seu livro foi escrito no contexto do longo conflito em Judá entre o verdadeiro culto a Deus e o culto idólatra. O rei Josias havia tentado restaurar em sua reforma a fé legítima. O livro da lei do Senhor havia sido encontrado, havia sido exposto, mas não houve um impacto duradouro no reino de Judá. Contudo,
como as profecias de Jeremias dão testemunho, a reforma do rei Josias não exerceu esse impacto duradouro sobre a vida do povo. Jeremias, embora tenha advertido que a desobediência repetida de Judá acabaria levando o seu povo ao exílio, que é a maldição da aliança mosaica pela quebra da lei. Pense só, irmãos, o Senhor havia, lá no Êxodo, tirado o seu povo da escravidão do Egito. Mas Ele havia prometido a Abraão que a sua descendência seria grande e que daria uma terra para esse povo. E Ele o fez. O Senhor cumpriu com a sua promessa. Mas havia um alerta da aliança de Deus, de que se o povo não fosse obediente à aliança, eles perderiam a terra. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de muito Jeremias pregar, depois de o Senhor usar vários profetas para alertar o povo, para trazê-los ao arrependimento, como não houve arrependimento, o Senhor então exerceu o seu juízo sobre aquele povo. Mas nem tudo no livro do profeta Jeremias trata de juízo ou de sentença do Senhor. O livro também fala de graça, fala da misericórdia de Deus. Jeremias, ele advertiu que a desobediência repetida do povo os levaria ao exílio, mas também ofereceu a esperança de volta à terra prometida no devido tempo. Quando a gente olha para o livro de Jeremias, a gente pode dividir esse livro em 4 sessões, irmãos. Do capítulo 1, na primeira sessão, do capítulo 1 ao capítulo 25, segunda sessão, do capítulo 26 ao capítulo 36, e a terceira sessão, do capítulo 37 ao capítulo 45, a quarta sessão, do capítulo 46 ao capítulo 51, e o capítulo 52, que é o epílogo, onde há uma defesa à autoridade profética do profeta Jeremias. O texto da nossa meditação está inserido nessa primeira sessão, que vai do capítulo 1 ao capítulo 25. Nessa primeira sessão do livro, o juízo e as razões dos juízos são anunciados. O povo de Judá havia abandonado o Senhor para seguir seus ídolos. O Senhor diz a Jeremias, logo no primeiro capítulo, nos versos 15 e 17, pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Elas virão, e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém, e contra todas as suas muralhas ao redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessas cidades, por causa de toda a maldade deles. Preste atenção, pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras de suas próprias mãos. No capítulo 2, no verso 10 a 13, o Senhor diz: vejam se já aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isto, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. O povo se afastou de Deus. Uma leitura do capítulo 11 deste livro, irmãos, demonstrará e reforçará mais uma vez a situação do povo de Judá, de idolatria, de quebra da aliança, e o Senhor mais uma vez falando sobre o seu juízo. Ao mesmo tempo que o profeta Jeremias fala de juízo, ele dirige vários apelos a Judá, a fim de que o povo se arrependesse, a fim de que o povo se voltasse para Deus. E Yahvé teria compaixão deles, se eles atendessem aos apelos, se eles se voltassem ao Senhor. Queridos irmãos, da mesma forma tem sido anunciada a palavra do Senhor, não só nesse púlpito,
mas em várias congregações, em várias reuniões de oração. E muitos daqueles que ouvem as exortações do Senhor, muitos daqueles que ouvem o Senhor falando, continuam com seus corações endurecidos, longe de Deus, deixaram a fonte de água viva para se prostrarem diante de outros ídolos. Queira Deus que não seja essa a sua situação nessa noite. Examine-se. Veja se não há em seu coração algum ídolo, diante do qual você tem se prostrado. O Senhor tem chamado você ao arrependimento, mas você continua com o seu coração endurecido. O Senhor é um Deus de justiça, mas Ele também promete graça, Ele promete misericórdia para aqueles que se voltam para Ele. Ele é bom, Ele é gracioso, Ele está pronto para nos perdoar. Em suma, irmãos, esse é o contexto que precede o capítulo 18. Agora nós vamos analisar o texto. A passagem é conhecida. Nela, Jeremias observa o oleiro trabalhando e aprende como Deus trata com Judá e com as outras nações. De imediato é possível identificar os personagens principais do texto: o Senhor e o profeta Jeremias. Há outros, né? Nós temos o oleiro e temos a casa de Israel, que é o destinatário final da mensagem. O primeiro aprendizado que nós temos nesse texto está aí no verso 1. Diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Notem que o Senhor, irmãos, se comunica com o profeta. É Deus quem primeiramente lhe dirige a palavra, e por intermédio dele, aos destinatários finais, a casa de Israel. Isso demonstra não só a bondade de Deus, mas a sua graça, a sua sabedoria, ao vir ao nosso encontro. Deus se revelou na história por meio de ações e palavras. A confissão de fé gaulesa ensina que foi Deus quem se fez conhecer aos homens, primeiramente por suas obras, tanto pela criação como pela conservação e maneira como Ele a conduz. Também, mais claramente ainda, pela sua palavra, a qual foi primeiramente revelada de forma verbal e em seguida escrita nos livros que nós chamamos de Sagradas Escrituras. O texto não diz que o profeta se dirigiu a Deus primeiramente. Não. Deus se dirigiu ao profeta, e por meio do profeta, a casa de Israel. Diz o texto: essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. E isso é maravilhoso, irmãos, porque nós podemos estar seguros de que o Senhor ainda fala, que todos os dias nós podemos ouvir a sua voz por meio da sua palavra. Nós devemos estar atentos, devemos ir aonde a voz de Deus está, e a voz de Deus ecoa nas páginas das Sagradas Escrituras. Você pode ouvir, nesse primeiro verso, o Senhor dizendo: Marco, Cláudio, Geni, Regina, Douglas, Kleber, levante-se e vá à minha palavra, e lá você ouvirá as minhas palavras. Nós precisamos, irmãos, dessa palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Nós precisamos de norte, nós precisamos de direção. A criatura depende de luz, de orientação, porque ela não se basta. Nós somos insuficientes, nós só conhecemos em parte. Somente a revelação de Deus, consignada nas Sagradas Escrituras, oferece uma explicação adequada não só de quem Deus é,
totalmente outro, mas também de quem nós somos, insuficientes, passageiros, transitórios, ignorantes e pecadores. Mas além disso, nós precisamos não só conhecer, nós precisamos conhecer para ter comunhão com esse Deus. Nós precisamos buscá-lo, ter comunhão com Ele na Sua palavra, não só para encher a nossa mente, mas para ter o nosso coração incendiado por essa palavra. Deus ainda fala, meus irmãos. O Deus vivo ainda fala e nos fala nas Sagradas Escrituras, por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Se é verdade que o oleiro fala com o vaso de barro, é verdade também que o oleiro requer uma resposta do vaso de barro. O profeta Jeremias ouviu a voz de Deus, mas Deus tinha mais coisas a dizer. Deus o chamara não só para ouvir uma mensagem, mas para anunciar essa mensagem. Que ordens Deus deu ao profeta? Veja aí no verso 2. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Ao que parece, a casa do oleiro era um lugar situado num vale, o vale de Inom, apropriadamente próximo à entrada, chamada Porta do Oleiro. Daí a ordem para que ele descesse. E qual foi, irmãos, a reação do profeta Jeremias diante da voz do Senhor? Ele permaneceu onde ele estava. Ele obedeceu à voz do Senhor. Ele mesmo diz aí no verso 3, desci à casa do oleiro. Ou seja, ele obedeceu à ordem do Senhor prontamente. Ele, Jeremias, havia inicialmente temido obedecer o chamado do Senhor para ser profeta, por achar que não sabia falar, que não passava de uma criança, que era incapaz. Agora ele obedece prontamente àquela voz que lhe dissera: a todos a quem eu o enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo. O mesmo Deus que esteve com Jeremias e que deu essa certeza para Jeremias também está conosco. Nós podemos ir ao mundo levando essa mensagem, pregando o Evangelho a toda criatura, falando do Evangelho da graça de Deus, sem temor, sem medo da morte, sem medo de perseguição, porque o Senhor prometeu estar conosco, e isso basta. Deus tinha uma mensagem para o profeta, uma mensagem que o profeta deveria entregar para a casa de Israel. O profeta então é enviado à casa do oleiro, não para pregar um sermão, não para falar, mas para primeiramente ouvir Deus falando, e daí sair para anunciar a mensagem de Deus. Da mesma forma, irmãos, nós não podemos ficar inertes diante da palavra que é pregada. Nós temos que anunciá-la. Se fala das bondades de Deus, se fala da glória de Deus, se fala da santidade de Deus, nós devemos anunciá-la. Nós devemos falar de Cristo, do seu amor, do seu sacrifício por nós, do reino que foi estabelecido em Cristo e das glórias desse reino. Essa mensagem que nós ouvimos a cada domingo, essa mensagem que nós anunciamos não é utopia, irmãos. Nós servimos a um Deus vivo. Essa mensagem é verdadeira, diz respeito a cada um de nós. O que aprendemos aqui, irmãos? Jamais devemos nos esquecer de que a voz de Deus, a voz do Senhor, não se pode comparar à voz de um simples mortal. Quem Ele é, quem nós somos. Ele é Senhor
e nós somos servos. Ele requer de nós uma resposta obediente à sua palavra. Deus fala, mas nós devemos respondê-lo com fé e obediência. Não é por acaso que nós devemos obediência ao Senhor. Nós devemos obediência ao Senhor porque Ele é o Criador do vaso de barro. Nos versos 3 a 4, Jeremias nos informa que, tendo descido à casa do oleiro, ele viu que o oleiro estava trabalhando sobre a roda. E diz, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou em suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O oleiro é o artesão, é aquele que apanha o barro sem forma e lhe dá uma forma singular. O oleiro dá beleza para o vaso. Ele pega a peça de barro sem forma e cria, modela, desenha, pinta e leva para o forno e dá utilidade para aquele recipiente. Jeremias desce à casa do oleiro e o que ele vê lá, irmãos? Ele vê o oleiro, ele vê a roda, ele vê o barro. O oleiro trabalhando, fazendo um vaso de barro sobre a roda. Jonas Madureira, e permita-me citá-lo novamente aqui, no mesmo livro, ele diz, sempre que lê essa passagem, imagina a seguinte cena: as mãos do oleiro enrugadas, marcada pelo tempo e pelo labor incansável, tocando o barro junto à roda. O barro ainda disforme vai girando numa cadência estonteante, enquanto as mãos do oleiro, em movimentos languidos e precisos, contornam e dão forma ao vaso. Amados, nós somos esse barro que jazíamos sem vida e sem forma. Por outro lado, Deus é o oleiro que toma esse barro, que trabalha nele e que o molda segundo o seu querer. O barro é totalmente passivo nas mãos do oleiro e recebe a forma que o oleiro quer. Nós estamos aqui, irmãos, não é porque nós decidimos pelo Senhor, primeiramente, é porque Ele primeiramente se decidiu por nós. A Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e que Ele nos predestinou para Ele, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis. Você gosta ou não dessa verdade, ela é a verdade de Deus e permanecerá. Você passará, mas essa verdade permanecerá, ficará em pé. Não podemos nos gloriar jamais. Estamos aqui pela graça do Senhor. Ele é o soberano oleiro e Ele faz do barro conforme lhe apraz. Foi Deus quem nos criou, foi Deus quem nos deu forma. E por direito de criação, Ele pode fazer o que Ele bem entender de nossas vidas. E Ele tem feito tanta coisa boa com a gente. Ele tem sido gracioso. Ele nos tirou do lamaçal do pecado, de um charco de lodo, e firmou os nossos pés sobre uma rocha. É o Senhor quem nos molda segundo o seu querer e para os propósitos soberanos da sua vontade. O barro não pode se rebelar contra o oleiro, nem fazer o seu querer. Cabe-lhe sujeitar-se humildemente ao propósito do oleiro. Olha só o que diz aí, nos versos que lemos: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou em suas mãos, Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Algumas versões dizem, segundo a sua vontade. O texto nos informa que o oleiro usava suas mãos
para fazer o vaso de barro, o que nos mostra para o fato incontestável de que inteiros ou quebrados, a nossa vida está nas mãos do Senhor. O texto diz aí que o vaso se estragou nas suas mãos. A palavra de Deus diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Em Isaías 64, verso 8, a palavra diz: Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras de Tuas mãos. O capítulo 29, verso 16 daquele mesmo livro: como vocês invertem as coisas, será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice, ele não me fez? Pode a coisa feita dizer ao seu oleiro, ele não sabe nada? O verso 9 do capítulo 45 de Isaías diz: ai daquele que discute com seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro: o que você está fazendo? Paulo escreve aos Romanos no capítulo 9, verso 20: mas quem é você, caro amigo, para discutires com Deus? Dirá a coisa formada aquele que o formou: por que me fizestes assim? Nós somos obras do Senhor, não só da primeira criação, mas também da nova criação. Irmão, se isso não o motiva a deixar a sua casa e se reunir com esse rebanho de pecadores, nada mais vai motivar o seu coração a estar aqui. Se isso não quebrantá-lo, se isso não fazê-lo prostrar-se diante do Senhor, de nada vale as suas mãos levantadas, as músicas entoadas, as palavras ditas. Quem nós somos, quem o Senhor é. Última lição que nós aprendemos nesse texto, está aí no verso 4. A palavra diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O oleiro fazia um vaso de barro, mas o que aconteceu com o vaso de barro? O texto diz que ele se estragou. O vaso se quebrou, se tornou inútil. O vaso destruiu-se. O barro se estragou não por causa da imperícia do oleiro, mas sim porque o barro é autodestrutivo. O mal que faz o barro se desmantelar não está no oleiro, mas no próprio barro. Meus irmãos, como nós somos inconstantes, não é verdade? Nós cantamos aqui um hino que diz assim: o meu ser é vacilante. Se deixados à mercê da nossa vontade, do nosso querer, nós nos autodestruímos. O povo de Judá, eles tinham pleno conhecimento dos atos poderosos de Deus na história, o que Deus havia feito aos seus antepassados, bênçãos que eles até aquela data desfrutavam. Mas mesmo assim, diz a palavra que eles foram infiéis à aliança. Eles queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Eles deixaram de buscar o Deus vivo, o manancial de águas vivas. Eles deixaram de adorar o oleiro,
que os criara com as suas próprias mãos para adorar outros deuses, obras de suas mãos. Eles deixaram de adorar aquele que os criara, o Deus Criador, para adorar uma invenção que eles mesmos haviam feito. Igualmente, irmãos, se deixados à nossa vontade, nós agimos da mesma forma. Não somos melhores do que eles. Facilmente nós podemos trocar o Senhor pelos ídolos e podemos causar a nossa própria destruição. Nós somos débeis, nós somos vacilantes, nós somos inconstantes, mas o Senhor não desiste de nós. O verso 4 diz que o vaso se estragou nas mãos do oleiro, mas ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Deus não jogou o vaso fora. Deus não desviou o seu olhar do barro. Ele não colocou no canto como algo imprestável. O Senhor não desistiu de fazer a sua obra. Mesmo quando nós somos vacilantes, quando somos infiéis, o Senhor não desiste de nós, irmãos. Mesmo quando nos tornamos como este vaso estragado, Deus continua investindo em nós. Ele não abre mão de fazer a sua obra em nós. O profeta não viu apenas a autodestruição do vaso. No verso 4 ele diz que apesar do barro ter se estragado nas mãos do oleiro, ele tornou a fazer desse barro um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Há uma música de Estênio, que ele usa uma outra ilustração, não usa a ilustração do oleiro, mas ele diz que o Senhor é o tapeceiro, que Ele sabe muito bem o que Ele quer, desde o início. E além das cores claras, Ele coloca lá na nossa história algumas linhas escuras. Dias difíceis. Mas o Senhor sabe muito bem o que Ele quer. O Senhor sabe muito bem o que Ele pretende fazer de você. Ele quer fazer você um vaso de honra, que glorifique o nome dEle. O Senhor não quer deixá-lo prostrado como você tem andado até aqui. Nesse mesmo pecado, há alguns anos, lutando contra Ele. O Senhor é poderoso para nessa noite levantá-lo e dar graça a você, força ao seu coração, para se converter, para deixar esse mau caminho e seguir daqui para frente em obediência à sua voz, à sua palavra. Lembre-se, o profeta ouviu a voz do Senhor, e o Senhor continua requerendo, assim como requereu do profeta de nós, que ao ouvirmos a sua voz, lhe respondamos em obediência. E por que, irmãos? Lhe devemos obediência, primeiramente, porque somos obra de suas mãos. Você é obra das mãos do Senhor. Para onde você pensa que você está indo? Você acha que pode continuar mantendo esse coração duro? Esse barro se quebrou, mas a vontade soberana do Senhor fez dele um vaso novo. Queira Deus, em sua graça, tratá-lo com misericórdia nesta noite e transformá-lo, desse vaso quebrado, destruído, num vaso novo.
Deus não considera o vaso que quebrou uma sucata imprestável. Ele não despreza esse barro. Nada, nem mesmo a recusa do barro em ser aquilo que o oleiro quer que ele seja, é capaz de fazer com que o oleiro desista da sua obra. Nem mesmo a sua dureza de coração faz com que o Senhor desista de você. O Senhor não te perde de vista. Ele vai transformar a sua vida. É melhor que você se antecipe e que se quebrante diante do Senhor, a fim de que você veja essa transformação com um coração alegre e agradecido pela graça do Senhor. Como o oleiro divino não fez remendos, irmãos, Ele nos toma em suas mãos, Ele nos transforma, a fim de que cumpramos os seus eternos propósitos, aos quais Ele mesmo estabeleceu para a nossa vida. O texto diz que o Senhor fez daquele vaso de barro que se quebrou, um vaso novo segundo bem lhe pareceu. E como a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e como aquilo que Ele tem para nós é melhor do que aquilo que nós temos para nós mesmos, não há como nós corrermos, irmãos, e deixarmos de experimentar esse amor de Deus por nós. Quando o verso fala sobre a vontade soberana, ele fala desses eternos propósitos de Deus, o qual Ele estabeleceu para a nossa vida lá na eternidade. E Ele estabeleceu não só nos eleger para a salvação, mas também para nos dar todas as bênçãos que daí decorrem, entre elas a santificação, uma nova vida. O Senhor quer dar uma nova vida a você. O Senhor quer dar santidade ao seu coração. O Senhor quer transformá-lo. Enquanto o oleiro continua o seu trabalho, moldando daquele barro, daquele vaso que se quebrou, fazendo dele um novo vaso, Jeremias escuta a voz de Deus mais uma vez, nos versos 5 e verso 6. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos da liberdade, será que alguma coisa, será que alguém pode impedir Deus operar em nossas vidas? Será que há algum obstáculo para Deus agir? Diz o Senhor, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Será que não posso? O Senhor Deus pode todas as coisas. Inclusive pegar alguém como você todo quebrado e fazer de você um vaso novo. E te usar daqui para frente. O Senhor não quer usar só os pastores dessa igreja. O Senhor não quer usar só aqueles que estão engajados na obra. Você que se autodenomina membro de banco, aqui nós não temos banco, mas cadeiras. O Senhor também quer usar a sua vida. Quer fazê-lo útil em sua obra. Não há ninguém que possa operar o agir do Senhor. Veja a comparação feita aqui.
O Senhor se compara com o oleiro que fez daquele vaso de barro um vaso novo. O Deus que tratou como oleiro com aquele vaso de barro, com misericórdia, com graça, que não desistiu da sua obra. E ele compara aqui Israel com aquele vaso de barro, a casa de Judá. Quem é o oleiro aqui, meus irmãos? Quem é o oleiro aqui no texto? É o Senhor. Deus é o oleiro. Judá é o barro nas mãos do oleiro. E nós? O que nós somos? Diante de tudo isso, ainda está diante de nós as duas grandes questões. Quem somos? Quem Deus é? Quem você é? Senhor, quem dizes que eu sou? Quem somos nós, Senhor? Assim diz o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Diante dessa palavra, nós reconhecemos, assim como está escrito lá em Isaías, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obras das Tuas mãos. Que o Espírito de Deus possa continuar falando ao coração de cada um de vocês. Eu espero sinceramente que o Senhor possa produzir frutos daquilo que você ouviu aqui. O Senhor é gracioso, é isso que conforta o meu coração. Vamos orar. Senhor, nós pensamos a respeito desse capítulo 18, tão conhecido de cada um de nós. Eu compartilhei com os irmãos aqui algumas anotações e aquilo que o Senhor foi tocando no meu coração para falar com a Tua igreja. Ah, Senhor, que a gente não perca de vista quem nós somos. Insuficientes, pequenos, pecadores, muitas vezes rebeldes, quando ouvimos a Tua voz. Nós não vemos, Senhor, as coisas como elas são verdadeiramente. Nós não sabemos, Senhor, o que é melhor para nossas vidas. Não sabemos quais são as melhores decisões para nós. Mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor não somente é esse Deus todo-poderoso, mas também é esse Deus todo bondoso, todo gracioso, que nos pega quebrados e nos transforma em novos vasos para a Tua glória, Senhor. Eu tenho visto isso na minha própria vida, Pai. O Senhor me livrou e tem me livrado de vícios, de inclinações nas quais eu andava. E hoje, quando olho para trás, eu vejo que se não fosse o Senhor, que se não fosse o agir do Senhor, eu não seria o homem que sou hoje. Eu sei, Senhor, que ainda não sou quem eu devo ser. Alguém disse certa vez, mas te dou graça porque já não sou quem eu era. E isso eu devo a Ti. Eu sou barro, Senhor. Tu és o oleiro. Obrigado por se inclinar
para falar conosco por meio da tua palavra. Obrigado por essa tua graça, porque de outra forma estaríamos como cegos no mundo, perdidos na escuridão completa. Não conheceríamos, Senhor, não só as belezas da tua criação, mas não conheceríamos o teu amor por nós, que entregou o teu próprio Filho para morrer naquela cruz, como mediador da nova aliança. A nova aliança que não se quebra, que é permanente, e por meio da qual o Senhor não só exige de nós obediência, mas nos concede a capacidade para viver em obediência. Nós te louvamos porque o Senhor nos dá tudo o que nós precisamos, embora não mereçamos. Quem dizes que nós somos, Senhor? Quem o Senhor é? Revela-te a nós culto a culto, dia a dia, por meio da tua palavra, Senhor. Isso é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.